Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Mais um dia na presença do nosso Deus para louvar e engrandecer o seu nome. Mais um dia que nós estamos reunidos, aqui você pela internet, aí da sua casa, nos assistindo, mais um culto online, para nós podermos aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. E nesse mês, nós estamos iniciando a série de mensagens, na verdade, a segunda parte da série de mensagens, O Fim dos Tempos. Em janeiro, nós tivemos 4 mensagens. Tivemos Princípio das Dores, na semana seguinte, a Apostasia, Perseguição, e encerramos com a mensagem chamada Tribulação. E agora, nessa segunda etapa, nós estaremos iniciando com o arrebatamento. E para nós iniciarmos, vamos à definição de arrebatamento. O arrebatamento da igreja é muito esperado pelos cristãos do mundo. O arrebatamento é o encontro de Cristo com a sua igreja. Este evento é chamado de Epifania, termo grego que expressa o sentido de manifestação de algo, normalmente relacionado com um contexto espiritual e divino, a qual será somente para a igreja. Olha só, que interessante. O arrebatamento é o encontro de Cristo com a sua igreja. É chamada Epifania, é a manifestação de Deus, a manifestação do poder de Deus, normalmente relacionado com um contexto espiritual e divino. Mas o interessante vem aqui, a qual será somente para a igreja. Então, somente aqueles que são crentes, cristãos, salvos, nascidos de novo, esses passarão pelo arrebatamento. O restante do mundo nem saberá o que aconteceu. Eles só vão ver que as pessoas desapareceram, mas não terão noção do que aconteceu. Aí provavelmente vão surgir aquelas teorias malucas, que já tem na internet, sobre alienígenas, sobre outras coisas que podem ter acontecido, outra dimensão, porque quem não for arrebatado, quem não for levado para o céu, vai ficar aqui nessa terra sem saber o que aconteceu. Será um evento somente para a igreja de Cristo, a igreja salva. E no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 16, diz assim: Pois dada a ordem com a voz do arcanjo, e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, o que estivermos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, meus irmãos, os mortos ressuscitarão primeiro. E que mortos são esses? São todos os mortos que morreram desde o início dos tempos. Aqueles cristãos que morreram desde o início dos tempos, aqueles que criam em Deus, eles ressuscitarão primeiro. E assim que os mortos ressuscitarem, os que estiverem vivos serão arrebatados junto com eles para as nuvens. Sabe, irmãos, essa é a nossa grande promessa. É o arrebatamento para a igreja fiel. O texto aqui ele é bem claro. 1 Tessalonicenses 4,16. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim, estaremos com o Senhor para sempre. Estaremos com o Senhor para sempre. Sabe, irmãos,
a nossa fé, a nossa primeira fé é essa: é crer que nós estaremos com o nosso Deus para sempre. E o que significa nós estarmos com Deus para sempre? Significa a vida eterna. Vida eterna significa presença de Deus eterna. E morte eterna? Ausência de Deus eterna. Então aqueles que são de Deus, aqueles que são filhos do Senhor, aqueles que são igreja fiel, eles serão arrebatados e levados para o céu, para que possam viver a eternidade com Cristo, a vida eterna. Hoje em dia não se fala mais disso dentro das igrejas, é uma raridade. É uma raridade. Mas é a promessa que nós temos, é a nossa primeira promessa. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele morreu por cada um de nós para que nós tivéssemos a vida eterna. Olha só que slide bonito. Todo mundo subindo para o céu com Cristo, todo mundo indo em direção ao céu. É claro que eu acho que não será assim, porque senão o restante do mundo veria, a não ser que isso aí já esteja dentro da dimensão espiritual, as pessoas sendo arrebatadas, sendo levadas para Deus. É a nossa promessa. A nossa fé está baseada nisso. Que o nosso Deus, nosso Senhor, Deus maravilhoso, mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A hora do arrebatamento ocorrerá numa hora indeterminada, antes do início do império do anticristo, ou seja, antes da segunda vinda de Cristo. Na ocasião, retirará os seus escolhidos, a igreja fiel, espalhados pela face de todo o planeta. Então, será em algum momento, numa hora indeterminada, antes do início do império do anticristo, que o anticristo vai reinar na terra, e esse período será chamado de grande tribulação. Mas antes que a grande tribulação comece, o nosso Deus, Ele vai arrebatar a sua igreja, Ele vai levar os seus escolhidos, que é a igreja fiel, espalhados pela face de todo o planeta. Deus vai levar cada um. Lucas 17, versículo 30 diz assim: acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa, não desça para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo, não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. Versículo 33. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Eu lhes digo, naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Mateus 24, 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Unicamente meu Pai. Sabe, irmãos, às vezes nós vemos aí na internet, principalmente em períodos como esse que nós estamos vivendo, esse período de isolamento, esse período que o templo está fechado, porque a igreja somos cada um de nós, e cada um de nós ora na nossa casa, ministra a palavra, cantamos louvores. Então a igreja de Cristo ela não está fechada, mas o templo está fechado.
Nós não podíamos imaginar um tempo como esse. Nunca pude imaginar um tempo como esse. Essa igreja tem 49 anos e eu acredito que nunca aconteceu uma situação semelhante a essa, do templo permanecer tanto tempo fechado. Nunca aconteceu. Então nós vivemos dias diferentes. Ninguém poderia imaginar uma situação como essa. Ninguém poderia imaginar que um decreto de lei poderia fechar o templo de Cristo na terra. Algum tempo atrás nós diríamos, não, isso é impossível. Nós temos liberdade de culto no nosso país. Sim, nós temos liberdade de culto no nosso país. Mas apenas uma ferramenta para cuidar da saúde fechou todos os templos religiosos do nosso país. Não só a Igreja de Cristo, todas as religiões foram caladas, foram silenciadas. Mas como a Bíblia já nos diz, todo olho verá. Então, todo olho verá, nós já estamos começando a ter um vislumbre de como será isso, de como todo olho verá a volta de Cristo. Eu acredito que nós ainda estamos engatinhando na internet. Eu acredito que muita coisa está para vir, muita coisa vai mudar. E nós já começamos a ter esse vislumbre de como todo olho verá. Porque existirão as ferramentas da internet, as ferramentas tecnológicas que nós estamos utilizando hoje para levar esse culto até você, para levar esse culto até a sua casa, para levar essa palavra até a sua casa. Então começam a aparecer nessa mesma internet muitas pessoas fazendo previsões, né? Principalmente nesses tempos difíceis. Pessoas fazendo previsões a respeito da volta de Cristo, a respeito do arrebatamento, a respeito do fim do mundo. Mas em Mateus 24:36 diz: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Então não fique atribulado aí na sua casa, não fique perturbado, tentando adivinhar se essa epidemia é o fim do mundo, ou se vai acontecer uma outra daqui para frente, ou se vai ter o racha na economia, vai ter o crash da economia, e tudo vai desandar. Não, meu irmão, não, minha irmã. Fique calmo, fique tranquilo. Medite na palavra. O Espírito Santo está dentro de você, e quando o Espírito Santo ele está dentro de nós, ele consola o nosso coração. O Espírito Santo ele nos dá entendimento da palavra. Então nós não ficamos aflitos. Nós temos visto aí na mídia as pessoas enlouquecidas. A mídia tem criado aí um furdunço, uma celeuma. Mas eu percebo que os cristãos estão tranquilos. Aqueles cristãos que creem na palavra de Deus estão tranquilos, porque sabem que o nosso Deus está nos guardando. Ninguém sabe, unicamente meu Pai. A finalidade do arrebatamento tem a finalidade de separar a igreja dos demais habitantes da terra, separando o joio do trigo. Mas também tem a finalidade de separar os crentes fiéis dos infiéis. Onde a igreja fiel será levada para junto de Jesus, enquanto a igreja infiel ficará e irá enfrentar a grande tribulação. Então, como nós já falamos antes, o arrebatamento é para separar o joio do trigo. Vai pegar a igreja infiel, a igreja fiel, a igreja fiel sobe, e quem fica na terra? Os ímpios e a igreja infiel. E essa igreja infiel, ela vai passar pela grande tribulação. Mais para frente aqui nós vamos ver, a igreja fiel vai estar lá no céu,
vai estar lá celebrando as bodas do Cordeiro, e a igreja infiel, aqueles que não subiram, vão ficar aqui na mão do anticristo, vão ficar aqui na mão do anticristo, aquele que vai arrebentar com a terra, que vai perseguir essa igreja infiel, porque muitos vão se arrepender naquele período e vão buscar a Deus, só que vai ser tarde demais para eles serem arrebatados. Então serão perseguidos pelo anticristo aqui nessa terra, vão passar pela grande tribulação. Olha o que diz em Mateus 25, a partir do versículo 1. Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 1. Diz assim: o reino dos céus, pois será semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram o óleo consigo. As prudentes, porém, levaram o óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. Versículo 6. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Versículo 10. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens estavam preparadas, entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Sabe, irmãos, nós temos que ser como as noivas prudentes. Temos que estar preparado todos os dias. Temos que nos preparar a cada dia. Temos que ser igreja fiel, porque nós não sabemos a hora que o noivo virá. Nós não sabemos o momento. Nós não sabemos quando acontecerá. É como eu já falei antes, não adianta a profecia de internet, não adianta a profecia na televisão, no rádio, não. Ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia nem a hora. Não adianta ficar brincando de crente na igreja. Não adianta você ficar vestido de crente, falar como crente, andar como crente, andar com a Bíblia debaixo do braço, mas não ser um crente fiel. Porque na hora do arrebatamento, aquele que não for fiel vai vai passar pela tribulação, pela grande tribulação, vai ficar na mão do anticristo. Olha só esse slide aqui. As 5 noivas prudentes, com as suas candeias acesas, vão ao encontro do noivo. As 5 imprudentes ficam para trás. Foi como no tempo de Noé. Noé começou a construir a arca e avisava: vai chover, vai alagar tudo, mas ninguém acreditava. E tem muita gente hoje que não acredita,
mesmo vendo os sinais estão se cumprindo. Chamo mais uma vez a sua atenção para o templo fechado. Isso nunca aconteceu. Os sinais estão se cumprindo. Vai chegar o período da perseguição, como nós vimos nas mensagens anteriores. Estamos vivendo o princípio das dores. Tudo está se cumprindo, mas ainda tem pessoas que se comportam como as noivas imprudentes. E o resultado será: vão ficar para trás. Como lá em Noé, depois que a arca fechou a sua porta, não reabriu. Depois que ocorreu o arrebatamento, já era, já foi. Perdeu. A transformação dos corpos. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E os crentes fiéis terão seus corpos transformados no momento do arrebatamento. Isso significa que a matéria será mudada de carne e sangue para um estado de glorificação. Ou seja, o corpo não será mais mortal, mas imortal. Será idêntico ao de Jesus ressurreto, e aos seres da primeira criação, os anjos. Então o arrebatamento veio, nós mudaremos de carne e sangue para glorificação, para um corpo igual ao de Jesus ressurreto, igual aos seres da primeira criação. 1 Coríntios 15, 53 diz: pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Nós não morreremos mais. A morte aqui nessa terra é só uma etapa. Sabe, o cristão fiel, ele sabe disso. O cristão fiel, ele não tem medo da morte. Ele não tem pavor da morte. Porque o crente fiel, ele sabe que quando morrer, ele estará lá no céu com Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, creia nisso. Pode vir terremoto, pode ser violência, pode ser pandemia, guerra mundial, água contaminada. Pode acontecer o que for. Se não chegar a sua hora, se o nosso Deus não der a permissão, você não morre. E no dia que você morrer, será pela total permissão do nosso Deus. E no momento em que você morrer, você estará com Ele no paraíso. Porque os mortos ressuscitarão primeiro. É automático. Sabe, às vezes as pessoas ficam pensando assim: ainda vai demorar muito para Jesus voltar. Ainda vai demorar muito para Jesus voltar. Esse negócio aí de Jesus voltar, já tem 2020 anos que estão falando que Jesus vai voltar, e Jesus nunca volta. Mas a pessoa esquece. E se amanhã ela morrer, Jesus já voltou para ela. Todos os que viveram até agora e já morreram, Jesus já voltou para eles. Porque eles foram para a eternidade, os crentes fiéis foram para a eternidade. Sabe, irmãos, é a nossa fé. A morte foi destruída pela vitória. A morte é só uma etapa que o crente fiel passa. É o portal para a vida eterna.
Lá na vida eterna, a morte foi destruída pela vitória. E que vitória é essa? A vitória de Jesus na cruz. Olha, se você não crê nisso, eu não sei o que você está fazendo dentro de uma igreja. O que é o básico da nossa fé. E em Mateus 22, 30 ainda diz assim, ó: na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. As pessoas não casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos do céu. É uma realidade totalmente diferente. É uma realidade diferente dessa terra. É no plano espiritual, é no Kairós de Deus. Você vai sair do Cronos, é onde nós vivemos, e vai direto para o Kairós de Deus, para a eternidade de Deus. Vai ter um corpo glorificado como os dos anjos. A premiação no céu. Após o arrebatamento da igreja, os salvos serão levados ao tribunal de Cristo, onde serão julgados segundo as suas obras para ganharem ou perderem galardões. São as recompensas. Na ocasião, o Senhor Jesus distribuirá coroas, galardões e autoridades para os crentes que foram fiéis às suas ordens enquanto estiveram na terra. Estes voltarão com Cristo para reinar no milênio. Então, todo mundo foi arrebatado, os crentes fiéis foram arrebatados. Foram levados para o céu, para receber os galardões, as recompensas, as coroas, as autoridades. Para os crentes que foram fiéis às suas ordens enquanto estiveram na terra. E o que isso tem a ver com a nossa vida? Nós estamos aí, ó, nessa situação. Se nós formos fiéis às ordens de Deus, às ordens de Cristo aqui nesta terra, tem muita gente que não entende isso. A nossa oportunidade é enquanto estamos nesta terra. E nós não sabemos quanto tempo ficaremos nesta terra. Ah, mas eu sou muito jovem ainda, tenho muitos anos pela frente. Tem certeza? Eu não posso afirmar isso. Eu estou com 46 anos. Eu não posso afirmar que eu vou chegar nos 50. Isso não está nas nossas mãos. Então eu tenho que fazer a vontade de Deus agora. O momento é esse, a hora é essa. Esse é o momento de nós estarmos fazendo a vontade de Deus, de estarmos seguindo as ordens de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, comece a fazer a vontade de Deus agora. Comece a seguir as ordens de Cristo agora. Não deixe para amanhã, não deixe para a semana que vem. Quem podia imaginar que há 15 dias atrás nós estaríamos aqui cultuando no templo pela última vez? Ninguém poderia imaginar que nós ficaríamos 15 dias com o templo fechado. Então essa é a hora. Você que está assistindo essa mensagem aí na sua casa, fale com o Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor tome a minha vida em tuas mãos. Eu quero, Senhor, eu quero fazer a tua obra. Senhor, o tempo está chegando, o momento está chegando, está se aproximando, Senhor. Eu preciso fazer a sua obra. Fale com Ele agora, meu irmão. Fala, minha irmã. Abra sua boca aí na sua casa. Você que está no particular da sua casa, fale com Ele agora. Senhor, eu quero fazer a tua obra. Eu quero seguir o seu caminho. Olha o que o texto diz mais uma vez. Na ocasião, o Senhor Jesus distribuirá coroas, galardões e autoridades
para os crentes que foram fiéis às suas ordens enquanto estiveram na terra. Esses voltarão com Cristo para reinar no milênio. Sabe, irmãos, esse é o momento de ser fiel. Seja fiel ao nosso Deus. Vamos lá para Colossenses capítulo 3, versículo 23. Colossenses capítulo 3, 23. Diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Sabe, irmãos, nós não estamos servindo a homens, nós não estamos fazendo a obra de Deus para homens, nós estamos fazendo a obra de Deus para Cristo, e é dele que nós vamos receber a recompensa. Segundo aos Coríntios 5,10 também diz: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas, por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então, o que nós fazemos aqui nessa terra, vai ter uma recompensa. Ele diz aqui, as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Se nós fizermos boas obras, seremos recompensados por elas. Mas se fizermos obras más, também tem recompensa. Só que será que nós vamos gostar dessa recompensa? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Olha só o que diz aqui o slide. O meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, versículo 12, na parte B. O meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Faça uma reflexão agora aí. Qual tem sido a sua obra? Faça uma reflexão. Você tem sido um crente fiel, um crente que faz a vontade de Deus, um crente que ama, como é o nosso tema esse ano, igrejas que amam crescem. Você é um crente que cuida do seu irmão, cuida da sua família, tem zelo pelo seu trabalho, tem zelo pela obra de Deus. O meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então nós só vamos receber segundo a nossa obra. É como eu sempre falo lá no colégio que eu trabalho, os alunos falam: professor tal me reprovou, professor fulano de tal me reprovou, professora fulano de tal me reprovou. Não, professor não reprova ninguém. É você que não alcançou a média para ser aprovado, e na obra de Deus é exatamente assim. Se nós não alcançarmos a média, nós não seremos aprovados e ficaremos aqui nessa terra como igreja infiel. As bodas do Cordeiro. Após a premiação, realizar-se-á as bodas do Cordeiro, onde a igreja de Cristo se unirá ao Cordeiro. Nesta cerimônia, só estarão presentes aqueles que foram fiéis à vontade de Deus, que foram separados e escolhidos por Jesus para estarem com Ele naquele evento. Então, nas bodas do Cordeiro, nessa cerimônia, só vai estar a igreja fiel, aquela que foi fiel à vontade de Deus, que foram separados e escolhidos por Jesus para estarem com Ele naquele evento.
Então só a igreja fiel vai estar participando das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, versículo 7 diz assim: regozijemo-nos e alegramo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurados são aqueles chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos dar o nosso melhor, nós precisamos fazer o nosso melhor para estarmos com Cristo nas bodas do Cordeiro. Não faça a obra de Deus relaxadamente, não faça a obra de Deus de qualquer jeito, não seja a igreja infiel, porque você, se for a igreja fiel, será um abençoado, um bem-aventurado, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse, capítulo 19, do versículo 7 ao versículo 9. Estas são as verdadeiras palavras de Deus. É Deus que está falando. É Deus que está dizendo que se você for um crente fiel, você é um abençoado, é um bem-aventurado. Então creia nisso, meu irmão, minha irmã. Lucas 22, 29 diz: olha só o slide. Quantos lugares numa mesa infinita. Vamos avançar que a hora está passando. A grande tribulação. A igreja será arrebatada antes da grande tribulação e não passará pelos momentos de maior aflição vividos na terra. Enquanto o mundo enfrentará a grande tribulação, a igreja fiel participará das bodas do Cordeiro e da preparação para a segunda vinda de Cristo, chamada de parousia ou presença de Cristo. Então a igreja arrebatada não vai passar pela grande tribulação. A igreja estará lá com Deus, nos céus, passando pelo tribunal dos galardões, pelas bodas do Cordeiro e se preparando para receber autoridades para a volta de Cristo, para a segunda volta de Cristo. Jesus vai voltar para reinar nesta terra e todos os crentes fiéis irão reinar com Ele. Receberão autoridades, essa terra vai ser restaurada, Jesus vai governar durante 1000 anos. E os crentes fiéis receberão autoridades para reinar nesta terra. Olha o que diz aqui em Lucas 21, no versículo 10. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis, e grandes sinais provenientes do céu, isso tudo na grande tribulação. Nação contra nação, reino contra reino, terremotos, fomes, pestes, em vários lugares, e acontecimentos terríveis, e grandes sinais provenientes do céu. Ah, pastor Robson, mas um montão disso aí que você falou já está acontecendo na terra. Já está acontecendo, porque nós vivemos os princípios das dores. Então você imagina como será na grande tribulação. Imagine tudo isso que já acontece hoje, elevado à 10ª potência.
Imagine tudo isso que acontece hoje com o Espírito Santo aqui na terra, com uma igreja fiel aqui na terra. Imagine como será essa grande tribulação quando o Espírito Santo for tirado, quando a igreja subir para Cristo, que o mundo ficar na mão do anticristo. Como serão as guerras? Como serão os terremotos? Como serão as fomes, as pestes e os acontecimentos terríveis? Tudo isso será multiplicado, porque a terra estará na mão do anticristo, do filho de Satanás. Então nós precisamos, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ser crentes fiéis. Eu bato nessa tecla. Porque o crente fiel, ele vai estar com Deus. O crente fiel, ele não vai passar por esse período de grande aflição. Mais texto aqui para a gente. Mateus capítulo 8, versículo 11, diz assim: muitos virão de toda parte, do leste e do oeste, e se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó, no banquete do reino dos céus. Mas muitos para os quais o reino foi preparado, serão lançados fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Mas muitos para os quais o reino foi preparado, serão lançados fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. O que isso aqui quer dizer, meu irmão? O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que pessoas salvas vão ficar na grande tribulação. Porque não quer dizer que nós somos salvos. Está entendendo? Não quer dizer, porque nós somos salvos, que nós somos crentes fiéis que fazem a obra de Deus. Que para ser salvo, nós somos salvos pela graça. E quando nós somos salvos pela graça, é porque nós recebemos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na nossa vida. Somos salvos. Mas para ser crentes fiéis, aqueles que creem na palavra de Deus, que são salvos, que são nascidos de novo e que fazem a obra de Deus, isso aí é uma coisa diferente. É por isso que o texto diz assim, ó: mas muitos para os quais o reino foi preparado, serão lançados fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, se o reino foi preparado para esses muitos, porque eles são salvos. Mas por que foram lançados fora, onde há choro e ranger de dentes, na grande tribulação? Porque não foram fiéis ao nosso Deus, não cumpriram as suas ordens, não pregaram a palavra, não exerceram o seu ministério, não fizeram aquilo que Deus havia preparado para eles. E vão passar pela grande tribulação. A segunda vinda de Cristo. Na segunda vinda, Jesus virá para concluir a sua missão, reunindo o seu povo, julgando as nações e instaurando a era milenial, onde ele reinará na terra durante 1000 anos. Na segunda vinda, Jesus virá como leão para reinar e tirar o grande pecador do mundo. Então Jesus, na sua segunda vinda, ele vem para concluir a sua missão, reunindo o seu povo e julgando as nações, e instaurando a era milenial, onde ele reinará na terra durante 1000 anos. Jesus vai vir, vai acabar com o anticristo e vai reinar nesta terra durante 1000 anos. 1000 anos Jesus reinando nessa terra. Que coisa maravilhosa.
O texto diz aqui, que na segunda vinda, Jesus virá como leão para reinar e tirar o grande pecador do mundo. Então, Jesus vai acabar com o anticristo, vai acabar com aquele terrível período da grande tribulação, vai restaurar a terra, e todos aqueles que receberam autoridades lá nas bodas do Cordeiro vão reinar com Jesus em cada esfera de governo. Quando Jesus voltar com a sua igreja fiel, a igreja fiel vai administrar esse mundo junto com Jesus. E nós já ouvimos antes que a igreja fiel é aquela que foi arrebatada, que são os mortos ressuscitados, que tem um corpo glorificado, em que a morte não toca mais. Então nós podemos crer piamente que nesses 1000 anos, esta igreja estará cada dia ao lado de Jesus aqui reinando na terra. Apocalipse 19:11 diz: vi o céu aberto, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas. E um nome que só ele conhece, e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Versículo 14. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetros de ferro. Ele pisará o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele virá a esta terra, ele retornará, o seu nome é a palavra de Deus, está escrito no seu manto e na sua coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele volta, ele julga as nações, ele acaba com o anticristo, instaura o milênio e reina nesta terra. Sabe, irmãos, isso acontecerá. Ninguém sabe o momento, ninguém sabe a hora, mas acontecerá. E se nós não vermos isto aqui nessa terra, nós veremos lá no céu, porque ou nós seremos os mortos ressuscitados, ou nós seremos arrebatados, mas a escolha é nossa. Vamos assistir isso tudo ao lado de Jesus, ou vamos assistir isso tudo aqui da terra, sofrendo na grande tribulação? É a nossa escolha. Nós que escolhemos. Então reflita, meu irmão, minha irmã, se você quer estar ao lado de Jesus no seu retorno, ou se você vai querer estar aqui nessa terra para ver Jesus voltar e ter passado pela grande tribulação. É o que nós precisamos. Precisamos pensar na nossa vida. Quantas pessoas que nós conhecemos, que eram cristãos, faziam a obra de Deus, e hoje estão desviadas. Será que elas sabem disso? Será que elas sabem que um dia vai ter a grande tribulação, e aqueles que não forem igreja fiel, ficarão aqui nessa terra sofrendo na mão do anticristo? Será que um dia já pregaram isso para ela? Será que um dia já ensinaram isso para ela? Será que um dia já foram alertadas sobre isso? Que o crente infiel, ele fica na terra sofrendo. Para encerrar, o milênio ou a era milenial. O milênio será instituído na ocasião da segunda vinda de Cristo. Após ele, o Senhor
ter destruído o anticristo e todos os seus exércitos. Nessa ocasião, Jesus iniciará o seu governo terreno, algo que jamais aconteceu no outro tempo da história mundial, e regerá o mundo com vara de ferro. Então Jesus vai governar nesta terra. Interessante que diz que ele vai governar o mundo com vara de ferro. Apocalipse 11:15 diz: o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo. Ele reinará para todo o sempre. Apocalipse 19:15. E da sua boca sairá uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Jesus não vai vir mansinho, não. Jesus não vai vir mais o cordeiro, não. Jesus vai vir como um leão. Jesus, ele vai vir para governar com vara de ferro. Ai daqueles que forem contra Jesus, ai daqueles que forem a favor do anticristo. Diz aqui que da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Jesus vai reinar 1000 anos nesta terra. 1000 anos. Jesus vai acabar com o anticristo. Jesus vai libertar a igreja infiel, aqueles que se converteram verdadeiramente, né? Aqueles que se converteram, que eram gentios, mas se converteram durante a tribulação. Jesus reinará sobre os judeus convertidos, todos esses que passaram pela grande tribulação, que não receberam Jesus até o dia do arrebatamento. E Jesus vai restaurar esse mundo. Sabe, irmãos, eu faço a escolha hoje. Espero que você faça também. Espero que nós façamos a cada dia, porque a nossa escolha, ela não é só de hoje. A nossa escolha, ela é cada dia. Cada dia é momento de conversão. Cada dia é momento de mudança. Nós não somos perfeitos. Nós cometemos erros, nós temos falhas. Aqueles que estão próximos de nós são os que mais sabem disso, da nossa imperfeição. Mas a cada dia, mesmo sendo imperfeitos, nós temos que nos esforçar para melhorar. Nós temos que nos esforçar a cada dia para sermos servos fiéis. Porque o nosso Deus, ele está vendo o nosso esforço. O nosso Deus está vendo a nossa dedicação. Então, nessa noite, Senhor, nós te agradecemos por esta palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado esse futuro, tem nos dado essa oportunidade, a oportunidade de escolher ser igreja fiel ou ser igreja infiel. Então, meu irmão, minha irmã, faça a sua escolha e lute por ela a cada dia, porque o inimigo, ele tenta nos desviar da vontade de Deus a todo momento, a cada segundo, o inimigo tenta nos desviar, porque ele sabe que a igreja infiel vai ficar nessa terra na mão dele. O inimigo, ele não consegue te tirar de Cristo, porque aquele que é de Cristo, ninguém o arrebata da mão dele. Mas o inimigo, ele consegue fazer você ser igreja infiel.
ele consegue fazer você ser irritadiço, ele consegue plantar a ganância no seu coração, ele consegue plantar a mesquinharia, ele consegue plantar em você, sabe, aquela picuinha, aquela fofoca, tudo aquilo que se distancia da igreja fiel. Então faça essa escolha nessa noite, em nome de Jesus, amém? Então vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez te agradecemos por estarmos ouvindo e falando a Tua palavra. Ó Senhor, toca nossos corações, que essa palavra seja viva e eficaz na vida de cada um de nós. Ó Senhor, cuida das famílias, cuida do nosso país, livra-nos de todo o mal. Ó Pai, que nós possamos atravessar esse período tranquilamente, Senhor, sabendo que o Senhor tem nos protegido e tem nos guardado. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.